Momento Legislativo. Acompanhe na íntegra as palavras livres dos vereadores de Palmitos. Neste momento, convido o vereador Kessi para fazer uso da palavra. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, serventuários da casa, ao ex-vice-prefeito Gomes do município, a deputada Giovana de Sá, aos demais que foram citados nas palavras do presidente, aos demais que estão aqui nos acompanhando presencial, meu amigo Cacau, está aí também assistindo. Quero iniciar hoje parabenizando a todos os envolvidos da 58ª Festa do Colono Motorista, que mais uma vez foi um sucesso no nosso município. É uma festa, como eu já disse, 58 anos que vem se destacando no nosso município aí todo ano, com cariata, enfim, todas as apresentações com os tratores, que todo mundo aqui sabe que o nosso movimento econômico maior do município é o agro, mas para o agro ter esse movimento precisa também do transporte para escoar as produções. Então fica aí os meus parabéns aí a todos os envolvidos. Agora há pouco foi lido ali um monte de justificativas aí que veio do município, do executivo. Não estou entendendo muito o porquê dessa justificativa. Quer dizer então que o vereador não tem mais liberdade de expressão? Tem que vir aqui na tribuna mas cada um é cada um, né? Tomaram um bom tempo aí para fazer essa justificativa aí. Tinha uma das minhas emendas impositivas que foi mandado para o executivo. Lá estava bem claro: caracteriza benefício próprio. Aqui, aí pensam comigo, não precisa nem ser conhecido, não precisa nem ter conhecimento na parte jurídica. Pensam comigo: aquisição de balcões inox para a comunidade e sociedade de damas, aquisição de mesas inox, churrasqueira giratória para a comunidade e para a sociedade de damas. Aonde que é benefício próprio? O presidente vai pegar a mesa e vai levar para casa? A presidenta ou o secretário vai pegar a churrasqueira? Não, de dia de semana é meu, só vou emprestar para a comunidade. Isso não é benefício próprio para uma comunidade. Como eu falei, não precisa nem ter conhecimento na área jurídica, que ficou meio vago, dá para se dizer, porque benefício próprio. Mas foi mandado novamente, vamos tentar. Se realmente não dá, pelo menos nós estamos tentando. Mas dentro do possível aí, se tudo der certo, se Deus quiser, vai terminar logo essa questão aí. E podendo repassar ou não podendo, enfim, que termine logo essa questão. Vereador Vilmar, nós dois, pais de família, tivemos a infelicidade de escutar na sessão passada que nós fomos infantis por mostrar vídeos que na verdade nem passou até na transmissão, mas tivemos uma conversa com o presidente depois e eu entendi as colocações dele, tudo certo. Nós realmente trouxemos ali o vídeo de última hora, beleza, não tem problema nenhum. Até porque eu sei que a profissional que está lá atrás, ela é imparcial, tá? Mas nós, se chamados, vereador, de mostrar o que está errado de infantis, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Meu filho ainda tem, o mais velho tem 3 anos. Mas já pensou se ele tivesse 15, assistindo o pai dele lá e os outros chamando ele de infantil? Pelo amor de Deus, gente. Eu tô aqui para respeitar, mas eu quero ser respeitado também. Tem gente, às vezes, que cobram. O vereador nem falaram meu nome, mas se o sapato serve, a gente usa, né? Tem vereador que não aparece nas reuniões.
foi adequado o regimento interno e a lei orgânica do município. Teve algumas adequações. Eu não vim em protesto pagar mais de 100 mil reais para uma pessoa vir aí para readequar a lei orgânica do município. E eu acho que se a pessoa que está em casa, o munícipe, acha que eu fiz errado, eles devem vir me cobrar. Eu não devo satisfação para vereador nenhum. Não devo. Eu acho que é esse talvez entre outros aí, que quando eu achar, eu tenho a mesma voz ativa de todos vocês aqui, colegas vereadores. Quando eu achar que eu tenho que vir, cabe só a mim. Não tem que os outros estar dando pitaco se eu venho, se eu não venho, se eu participo ou deixo de participar. Mas eu, por mais que às vezes não participo, eu tô cobrando. Por que daqui a pouco... Vamos dar um exemplo. Vou dar só um exemplo para vocês aqui, colegas. Eu fui assuntar um assunto que numa licitação, eu vou colocar essa daí porque essa situação, porque eu estou ainda investigando. Mas vou só colocar vou colocar essas palavras aí para vocês. Não estou afirmando, deixo bem claro. Uma licitação onde duas empresas competindo no pregão presencial. Uma, primeiro que ganhou a licitação, 118 mil reais. O segundo colocado, 118.100. Aí, o segundo colocado entrou com ação, no direito dele. Entrou com ação, pedindo, precisa de uma máquina 1 hora por dia. Óbvio que não vão trazer uma máquina, aquela maquininha que varre as estradas. Excelente aquela máquina para varrer as estradas, diga-se de passagem. Óbvio que existe os conchavos 1 hora por dia? Não. Mas, aliás, 2 horas por dia. Mas pode-se muito bem vir e trabalhar um dia da semana. Fica mais barato para quem tem esse, por questão de deslocamento, para quem está nessa disputa aí, nesse trabalho. Aí foi feita essa licitação adequada, tendo que ter 10 profissionais todos os dias fazendo varrendo rua, fazendo os trabalhos que tem que ser feito aí, de podas, enfim, caminhões. Aí depois esse segundo que perdeu por 118.100 veio e pegou por 90 mil reais para fazer o mesmo serviço. Deveríamos ficar muito contentes com a administração. Teve uma excelente redução dos custos. Mas, gente, se lá ele não baixou o preço de 118.100, depois pegou por 90, não estou afirmando nada porque eu não tenho nada conclusivo. Mas concordam comigo que é estranho, né? E por falar em afirmar, eu me coloco à disposição, como já foi dito na sessão passada e na outra passada ainda, que a gestão do ex-prefeito Dair tinha problemas em repasses de emendas. Eu, o vereador Kessi, me coloco à disposição para ir investigar. Não adianta vir aqui e só falar, olha, se eu ir atrás ali, eu vou achar. Se realmente sabe, vereador, se realmente sabe, faça seu papel, denuncie. Caso contrário, isso é prevaricação. Então, não adianta, é como o presidente chamou nós antes na sala para nós conversar, o senhor fez um papel muito bonito, tá? A gente não deve ficar aqui com picuinhas entre outros. Infelizmente, eu sou quase sempre o primeiro a falar. Aí é óbvio que depois ali, em cima do vereador Kessi. Mas não tem problema. Eu sei do meu trabalho, eu sei do que eu estou fazendo. Eu sei muito bem
o que eu estou fazendo aqui na Câmara, que é fiscalizar. Se tiver que cobrar, eu cobro. E já vou também agradecendo. Eu cobrei aqui da rua João 23, vice-prefeito Itamar e prefeita Giovana, muito obrigado. Em nome dos moradores daquela rua e que transitam lá diariamente, muito obrigado. Eu agradeço o vereador Kess está aqui agradecendo também. Muito obrigado. Foi resolvido o problema lá. E eu agradeço de coração mesmo. Então assim, ó, é fácil vir depois aqui, ó, mostrar foto de asfalto. Asfalto que a atual administração executou e dizer que tiveram que refazer porque estava errado. Pode ser sim que o projeto que é de competência de profissional, engenheiro profissional, pode ser sim que a tubulação, eu passei lá, vi que a tubulação estava quebrada. Salvo engano, tem uma usina de fotovoltaica ali, sentido a linha Fátima. Mas eu me lembro que eu mesmo vim aqui nessa tribuna quando estavam fazendo essa obra aí, que foi iniciada pela gestão passada, iniciada que eu digo nos trâmites legais, foi iniciada com a licitação, foi deixada a obra empenhada para fazer. E daí na execução eu disse, gente, eu não estou cobrando prefeita, não estou cobrando vereadores, vice, vocês vão lembrar. Eu só dei uma atenção na espessura do asfalto, eu estou preocupado porque talvez não esteja nos requisitos conforme o projeto. Isso eu me lembro que eu ainda falei aqui. Agora, se tiveram que trocar a tubulação, beleza, mas quem executou foi a atual administração. Seria isso, senhor presidente, eu agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento convido o vereador Vilmar para fazer uso da palavra. Boa noite, cumprimento o presidente, os vereadores e as vereadoras aqui presentes, o pessoal que está assistindo de casa, as secretárias que estão trabalhando. Então, assim, eu quero chegar hoje a agradecer os fiscais da estrada, o pedido que eu fiz da estrada da linha Floresta está realizado. Eu agradeço por fazer o meu pedido e quero agradecer também para a prefeita. Eu fui fazer visita na região norte, foi ali para a linha Santo Antão, que atravessa para a linha Lambari. A estrada ficou muito boa, ficou muito boa, e tem gente me pressionando por causa da ponte da Lambari. Então hoje a gente estive conversando com o presidente e isso deve ser verdade. Diz que a empresa que vem ali para construir aquelas pontes ali, eu perguntei para o presidente por que essa ponte está atravessada. Daí o presidente me respondeu, Vilmar, todas as empresas que construem ponte, as pontes é feito conforme vai o rio. Porque a estrada dá para mudar, agora o rio não dá para mudar. E daí a ponte foi feita conforme vai o rio. Daí, só para deixar bem claro para a região norte, que estava me cobrando isso aí, que seria isso aí. E Elcio, seu presidente, eu tenho que colocar uma situação, tem muita gente cobrando nós, viu, Vilmar? Como é que vocês, vereadores, votaram a favor de comprar cafeteira? Eu coloquei para várias pessoas, Nós fomos em Florianópolis fazer curso e a gente fez uma pergunta para o palestrante. Nós temos, qual é um direito de um vereador na Câmara? Nenhum. É sempre a palavra do presidente que fala. Então eu quero deixar bem claro.
o salário é todos igual. O certo, a gente devia ter o dever de ter o direito de votar, participar e coisa e tal. Só que essa máquina, o presidente comprou porque ele tem o direito de comprá-la. Ele não precisa ordem de ninguém para comprar. Porque eu, o Kessi, a Lore e o Rudy, nós não fizemos participação. Não sei se os outros vereadores fizeram, mas nós não fizemos participação. Mesmo assim, eu quero dizer para o presidente, eu quero até agradecer para ele que ele comprou, porque esse dinheiro é da Câmara. E essa cafeteira, ela não foi colocado só para nós vereadores. É para a deputada que está ali, presente ali. Ela tem também como chegar depois, pode botar um café, pode convidar o vice-prefeito, que era o Gomes, mais os secretários, os colonos que vêm da cidade, que vêm visitar a Câmara de Vereadores. Todo mundo tem o direito de ir lá e tomar daquele café aí. Então não foi um dinheiro, eu acho, não foi um dinheiro botado fora. Então isso, só quero deixar bem claro que o pessoal que está cobrando, por que nós tinha pegado e infelizmente a gente não fez participação dessa compra dessa cafeteira. Mas mesmo assim eu agradeço que ele comprou, porque eu acho que é uma coisa boa. Então seria isso aqui e devolvo a palavra. Obrigado. Muito bem, vereador. Neste momento convido o vereador Rodemar para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os serventuários da casa, as pessoas que nos visitam, deputada Giovânia de Sá, ex-vice-prefeito José Roberto Gomes, nosso amigo, também o Herbert, que é assessor parlamentar lá de Maravilha, assessor parlamentar da deputada Giovânia, também o pastor André Paglussati, vereador em exercício lá em Chapecó, os demais, ao Eduardo e aos demais que nos dão a honra de estar conosco, também as pessoas que nos acompanham de forma virtual, nosso boa noite, nossa saudação. O que me traz à tribuna, depois de um certo tempo sem fazer uso desta palavra, é algumas situações que estão acontecendo não só no município de Palmitos, mas infelizmente a nível nacional, que são as pessoas que estão transitando com veículos de propulsão elétrica, os triciclos, as motos, não posso chamar de moto, mas veículos de propulsão elétrica, patinetes, etc., dos inúmeros acidentes que têm acontecido. O alerta que eu quero fazer, primeiro aos pais que têm presenteado aos filhos esses veículos para que eles possam se deslocar, fazer o deslocamento, achando que estão beneficiando seu filho e na verdade estão dando uma arma. Por quê? Porque é necessário. Se você pai, se você responsável por um adolescente ou fizer, até pode fazer, porque não há nada de ilegal nisso, mas a questão é, dê pelo menos os conceitos básicos de trânsito para que esta pessoa possa usufruir. Em cidades maiores onde há ciclovias, esses veículos só podem transitar aonde há ciclovias, mas em cidades menores como a nossa, onde não há local propriamente para esses veículos transitarem, eles estão transitando no meio da rua, e para transitar no meio da rua precisa-se ter noção de trânsito, das regras de trânsito. Infelizmente já temos alguns acidentes, graças a Deus nenhum com morte, mas vários acidentes ocasionados não só por adolescentes, mas por pessoas idosas que estão transitando
como se fosse sem regras, e na verdade precisa ser cumpridas essas regras. Então, aos responsáveis, tanto da venda, aos responsáveis de quem está comprando, aos responsáveis que estão dando para adolescentes e idosos, que haja essa cobrança deles, pelo menos ensinando algumas regras para evitar mal futuro. Já está tramitando uma resolução do CONTRAN de número 996/2023, já está, não é tramitando, ela está valendo, mas que precisa de uma regulamentação para que possa ser cobrado destas pessoas a devida responsabilização. Lembrando aos pais e aos responsáveis que todo acidente causado por um menor, quem é responsável é o pai, tá? Mesmo que ele não esteja envolvido, mas ele deu autorização para que esta criança, esse adolescente, conduza esse veículo. No mais, eu gostaria de só fazer uma ponderação aqui ao vereador César e ao vereador Vilmar. Na sessão passada, o Vilmar veio aqui e expôs uma situação, no entendimento dele, sobre aqueles 20 e poucos entidades, eu não estava aqui, sobre a questão do uniforme. O vereador César veio e rebateu sobre a questão de que ele é presidente da comissão e esse pedido não chegou. Na verdade, os dois têm razão, estão falando corretamente do mesmo assunto, só que de ponto de vista diferente. Então, eu gostaria de conclamar aí que a gente pudesse ponderar, vocês conversar sobre esses assuntos antes de trazer à baila, trazer à tona, que isso aí só desgasta esta casa. No mais, obrigado, senhor presidente, agradeço e vou falar. Muito bem, vereador. Neste momento, convido a vereadora Lorici para fazer uso da palavra. Boa noite, cumprimento o senhor presidente, cumprimento vereadoras, vereadores, cumprimento servidores aqui da casa. Faço uma saudação especial à deputada federal Giovana Pissá. Já estive no gabinete dela, ela também já fez um trabalho conosco como parlamentares na época em que estávamos como coordenadores do Fórum da Mulher da Camosc. Quero cumprimentar sempre vice-prefeito, né? Uma vez vice-prefeito, continua sendo, não em atuação, mas teve a sua participação no município, José Roberto Gomes. Saúdo toda a equipe que está acompanhando a deputada, todas as pessoas que estão aqui na nossa sessão, a importância da participação e do envolvimento da nossa comunidade. Quero saudar o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, Pastor Nilo, e é uma alegria estarmos aqui em mais uma sessão onde debatemos os temas de interesse da nossa comunidade. Eu quero falar do requerimento que posteriormente, então, iremos para a discussão e votação. A intuição, ou seja, o maior objetivo e o sentido é, de fato, que através da Câmara Municipal, a comunidade possa estar ouvindo e acompanhando toda a organização que o município já tem através da Defesa Civil e das secretarias responsáveis em relação à prevenção e ao cuidado e atenção para com as famílias. Oxalá não venha a acontecer as previsões que tem o El Niño, as situações climáticas que estão previstas, né, pelo Serviço de Meteorologia, os cuidados todos, as orientações. Mas como recebi muitas, muitos questionamentos por parte da população, eu acho por bem nós deixarmos a nossa comunidade palmitense esclarecida. Então, as pessoas que moram mais próximo, principalmente ao Rio Uruguai, que tem uma preocupação já com as suas casas, nós sabemos que não vai atingir só Ilha Redonda, nós temos muitas comunidades ribeirinhas que atingem as residências e as mais diferentes situações. Então, este é o objetivo e eu acredito que será esclarecido, então, aqui na próxima sessão, na segunda-feira, dia 4. Por isso, também conclamamos a comunidade para que acompanhe a explanação através das redes sociais da Câmara Municipal.
Aproveito essa oportunidade para uma vez mais parabenizar então pela passagem do dia do colono e motorista, do último dia 25, e parabenizar as duas comemorações importantes que aconteceram no nosso município, a 23ª Festa da Agricultura Familiar e também a 58ª Festa do Colono e Motorista, organizado pela Paróquia São Judas Tadeu e toda a entidade, as entidades aí que compõem esta organização. Brilhantes comemorações, duas classes que de fato são importantíssimas junto com as demais profissões, mas que fazem com que a produção do alimento e o chegar todas as mercadorias nas nossas casas através dessas duas profissões. Então, parabéns a todos, parabéns pela comemoração. Quero também dizer que estive em algumas resoluções, estive na última semana com a secretária de Saúde, falando de algumas situações também solicitadas pelas pessoas da nossa comunidade em relação às pessoas que são pacientes de hemodiálise e a demais pessoas que necessitam de cirurgias, de exames, pacientes que se locomovem até Florianópolis para tratamento e continuidade do seu tratamento, o qual então estão tendo os encaminhamentos e os retornos foram dados a essas pessoas que haviam solicitação. Sempre considero importante estar fazendo esse processo de debate e de encaminhamento. Também tenho aqui na pauta agradecer pelo atendimento à Rua João 23, que era uma cobrança que por muitas vezes apresentei e que bom que se resolveu esta situação. E há alguns dias tive uma agenda já com o secretário Gelson da Indústria, Comércio, Serviço e Turismo e não me manifestei ainda aqui nesta casa devido a outras pautas que tivemos e também a outros assuntos que foram entrando. Então, por várias vezes apresentei aqui indicações pedindo por instalação de lombadas, ou seja, de redutores de velocidade e assim como outras que achei por bem dialogar com ele como presidente da Comissão de Trânsito, a Hortpal. E obtive as seguintes respostas, então. Quero agradecer muito o secretário pela sua atenção e pelo retorno em forma de ofício, assim como também oficializei a ele as reivindicações. Então, rapidamente, senhor presidente, quero citar. Sobre a implantação de redutores de velocidade e faixas elevadas, a comissão está seguindo uma organização do trânsito. Então, veio um retorno específico na rua Lauro Miller, que reivindiquei aqui próximo à Câmara de Vereadores, de que não é possível a instalação desta lombada eletrônica, que seria aqui nas proximidades da família Ehlers, porque já tem uma lombada, não lombada eletrônica, tá? Lombada que eleva, que diminui a velocidade. Já tem uma aqui próxima à Câmara Municipal, então não tem essa condição. Na rua Anita Garibaldi, veio também muito forte para mim o pedido, e já tem lombadas instaladas nesta rua. Então não é possível, onde as pessoas reivindicaram ali próximo ao Bar do Sana, ao Bar do Pereira, nesse sentido. Então é a avaliação da Comissão de Trânsito isso. E na rodovia Pedro Luiz Restelli, em São Brás, já tem muitos pedidos. Então o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, principalmente através da Resolução 973, que é de 2022, ela restringe muito nas vias rurais a instalação de lombadas ou faixas elevadas. Então, está tendo esse impasse aí nessa solicitação. E uma outra solicitação é na questão da bica d'água, que seja estabelecido ali um tempo de permanência das pessoas quando abastecem os seus recipientes de água. Isto está em andamento e em breve vai acontecer esta instalação. Então, agradecer às pessoas por terem feito esse pedido, que só assim teremos então também uma ação por parte do órgão competente. Por isso a importância de nos procurarem enquanto vereadores e nós sermos as vossas vozes aqui para levar
as necessidades. Foi também solicitado a instalação de uma lombada, uma faixa elevada próximo ao mercado fora de hora. Então, temos aí o seguinte encaminhamento. Será colocada uma faixa elevada próximo ao móveis Penck e instalado um semáforo de 4 tempos no entroncamento da Rua Independência com a Rua Dom Pedro II. Importante isso, tá? E um local para embarque e desembarque também num local muito preocupante, que é na rodovia Claumir Luiz Trevisol, próximo onde tem muitos estudantes que embarcam, próximo à família Palumbi. Também está em estudos aí para ver como será procedido, tomadas as providências em relação a isso. Também solicitamos aqui melhoria na sinalização noturna nos acessos às comunidades de São Brás e Linha da Gruta. O vereador Mirim, né, o Paulo também fez muito esse pedido. Então, no acesso à rodovia Pedro Luiz Restelli e a Nevílio Luiz Sgarbi. Então, estão sendo adquiridos tachões refletivos bidirecionais e que assim que eles estiverem, então, à disposição da municipalidade, será feita a instalação. Então, notícia importante aí para todos os que transitam e as necessidades que têm em questão a atenção ao trânsito nessas ruas que foram pedidas. Senhor presidente, eu quero dizer que, enquanto vereadores, enquanto vereadoras, aqui nessa tribuna nós temos a prerrogativa de falar e temos também a garantia pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do município, sobre as nossas manifestações aqui. Então aqui nós podemos pedir, nós podemos falar das nossas fiscalizações, nós podemos aqui apresentar os problemas existentes, porque é a nossa prerrogativa. E os problemas, eles não são críticas. Não tivéssemos feito a manifestação dessas indicações, os pedidos aqui nessa tribuna, a reclamação mais uma vez da Rua João 23, de repente a empresa não teria atendido lá e cumprido com o seu dever e a sua obrigação para com o município e para com os munícipes, porque é eles que nós representamos. Então aqui nós precisamos sim manifestar as nossas insatisfações. Estaremos sempre certos? Não estaremos sempre certos. Mas nós temos essa prerrogativa garantida. E é para isso que a população aqui nos coloca. Algumas vezes agradamos a uns e desagradamos a outros. Mas nós somos as vozes daqueles que nós representamos. Agradeço, senhor presidente, e devolvo a palavra. Muito bem, vereadora. Nesse momento, convido o vereador Dayan para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, servidores dessa casa, público que nos assiste aqui, tanto presencialmente como virtualmente. Hoje um dia muito especial novamente, mais uma segunda-feira aqui que estamos cumprindo o nosso dever, um dos deveres, né, como vereadores. E hoje, sendo mais sucinto, senhor presidente, eu gostaria hoje de explanar simplesmente e parabenizar. Nós temos aí vários assuntos bons e não só assuntos também, mas ações que aconteceram. Eu quero falar aí de algumas, mais voltada aí um pouco, a grande parte é pro esporte. Falar um pouco do badminton, né? Há alguns dias atrás nós tivemos uma etapa oeste lá em São Miguel do Oeste, né? Da etapa oeste, então a Copa Oeste, e todas das modalidades que foram, né, da masculina e da feminina, todas as femininas que disputaram, né, em suas categorias foram campeãs. Então queremos parabenizar ao badminton, né, especialmente ao professor Fernando pelo seu belíssimo trabalho, onde que ele vem desempenhando, né, quando teve a etapa dessa Copa em Palmitos, estivemos acompanhando também um pouco e os professores de fora elogiando muito o trabalho do Fernando. Então merece um reconhecimento, onde que eu tive também a satisfação no passado, como já falava
lá em 2012 eu já tinha feito um trabalho sobre badminton na escola, depois estudei educação física, e uma das primeiras coisas quando nós tivemos a questão das emendas que nós pudéssemos destinar, eu destinei para o badminton. Então conversei com o Fernando o que era mais necessário, e da grande forma eles serão agraciados, e que esse é um dos nossos papéis, né, que é nós levarmos as demandas, né, e como nós temos essa questão da emenda, nós conseguimos, eu no caso também consegui ajudar aí ao badminton. Depois disso também quero falar, ontem estive acompanhando o futebol feminino, que teve o campeonato da Copa Amerius, né, então todos os municípios que contemplam a Amerius, e no futebol de campo, Palmitos se tornou bicampeã. Então quero parabenizar as gurias também, estive lá assistindo, uma vitória de 5-3, se tivesse pago o ingresso, tinha valido o ingresso, porque 8 gols não é sempre que a gente assiste, então foi muito emocionante, saímos sempre atrás do placar e viramos com os últimos 2 gols, então conseguimos aí essa vitória por 5-3, parabenizar. A Andressa era capitã, então o nome dela eu quero parabenizar todas as gurias, as mulheres, né, as moças, porque tinha de todas as idades lá que foram campeãs. Eu lembro-me que em 2023 ou 2024, quando começou a Copa Amerius, o futebol masculino tinha representação e o feminino não tinha. Não tinha como, não tinha viabilidade e tudo mais. E aí o Pola, na época, nós dois meros aí, pessoas da comunidade, chamou daí, vou começar aí com o futebol feminino, estou à frente disso e preciso de alguém para ajudar. Falei, então vamos lá. Então estávamos aí junto com o Pola lá, e naquela oportunidade nós não conseguimos, ficamos vice-campeãs aquela vez, foi em saudades a final, mas dessa vez, mais uma vez, campeão. Então a sementinha que foi plantada e agora está tendo frutos, junto com os treinamentos, onde que também, né, no caso, também tive a graça de também poder estar repassando uma emenda, né, para o futebol feminino, para a melhoria e também para a questão do uniforme, mas também como para também aumento da carga horária dos treinamentos de todas as categorias do futsal feminino. E hoje também, então, o futebol masculino, né, nos joguinhos abertos, foi para a final, né, irá enfrentar Caçador. Então teve uma longa passagem, enfrentando, como é uma etapa estadual, só enfrenta time grande, então o Palmitos também é um time grande lá, né, na categoria sub-18, né, que é os joguinhos abertos. Então foi para a final. Quero parabenizar aqui em nome do Paulinho, né, o seu Paulo Augustin, que é o treinador. Quero parabenizar toda a gurizada e torcer muito para que agora contra Caçador nós possamos trazer o caneco de volta aqui, né, para Palmitos. Junto disso também, como eles já estão na final, o vôlei também hoje se encaminhou, a categoria masculina se encaminhou também para os joguinhos abertos. E agora, trocando um pouco de assunto, eu gostaria de parabenizar a todos, né, que estiveram nos eventos. Aí tivemos 2 grandes eventos, talvez os grandes maiores eventos do nosso município, né, uma festa do Colônia Motorista, e também tivemos aí a organização também junto ao sindicato, né, da festa da agricultura familiar e todos esses afins, uma grande rede que eles defendem. Então parabenizar por os 2 grandiosos eventos, não pude estar presente neles, mas parabenizar. E junto também no dia 25 de julho, nós comemoramos 202 anos da imigração alemã no Brasil. Então, preciso parabenizar, oriundo desta etnia. Eu quero parabenizar todos que vieram, né, em nome da minha família aí, que em 1888 já vieram para o Brasil. E também, por último, mas não menos importante, o colega vereador que comentou um assunto importante. Eu gosto de falar dos autopropelidos, e como eu já tinha falado outra vez, estou estudando uma lei também, e gostaria até de nós, quem sabe, encabeçarmos essa lei todo mundo junto. Depois, sem ser do plano diretor, nós podemos sentar novamente e estudarmos também essa lei do autopropelido, porque ela é importante para todos, não só para nós, mas para os munícipes, né? Inclusive quem faz a direção defensiva, né? Porque às vezes a gente precisa estar cuidando, né, sempre dessa questão da direção defensiva, e a gente sabe, infelizmente, que existe, não de forma generalizada, mas existe às vezes uma má conduta de quem está dirigindo, né, este veículo. Então gostaria também que nós pudéssemos estudar, já tem alguma coisa
conversado também com o sargento, né, do nosso município, também um pouco com alguns jurídicos, e gostaria que nós pudéssemos aí, junto disso, fazermos uma grande ação e quem sabe, regularizarmos uma lei dentro do município de Palmitos. Seria, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Ok, seu vereador Dayan. Agora eu convido o vereador Leda para fazer uso da palavra. Muito bem, nesse momento eu convido a vereadora Leda para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os assessores desta casa. Cumprimentar a todos que se fazem presentes aqui nessa noite hoje, em especial a minha filha, que me acompanha. Também a todos que nos acompanharão de suas casas ou estão acompanhando neste momento. Dizer que vivemos um momento importante para o nosso município. É natural em uma democracia que existam opiniões diferentes e que a oposição exerça o seu papel de fiscalização. A fiscalização responsável fortalece a administração pública e contribui para que as decisões sejam cada vez melhores. No entanto, é preciso reconhecer quando os resultados começam a aparecer. E como o vereador Dayan comentou em uma sessão alguns dias atrás, que não é que nós não fiscalizamos, nós não cobramos, apenas fazemos nossas cobranças de forma diferente, sem precisar vir à tribuna, alterar o tom de voz. A população não gosta disso, tanto é que já comentamos várias vezes sobre a renovação que teve nessa Casa Legislativa. Então precisamos ter um certo cuidado. E seria importante também que todos os vereadores fizessem a leitura do Código de Ética que está tramitando nesta casa. Nós temos as nossas atribuições aqui, podemos falar, mas precisamos ter um pouco de cautela também. Em pouco mais de 1 ano e meio de gestão, Palmitos vem vivenciando um período de investimentos significativos. Obras de infraestrutura, projetos voltados à saúde, educação, habitação, revitalização de espaços públicos e aquisição de áreas estratégicas demonstram que existe planejamento e uma visão voltada para o desenvolvimento do município. Administrar não deve priorizar apenas manter recursos em caixa. Recursos precisam ser administrados com responsabilidade, mas também transformados em benefícios concretos para as pessoas. Uma cidade não se desenvolve apenas observando os números das contas públicas. Ela cresce quando investe em infraestrutura, melhora seus serviços, prepara espaços para receber novos empreendimentos, oferece moradia, fortalece a saúde, amplia a educação e cria condições para que as próximas gerações tenham mais oportunidades. Responsabilidade fiscal significa planejar, captar investimentos, buscar recursos e ampliar cada real em benefício da população durante todo o mandato. E dentre obras que podemos citar, está a revitalização da praça, a construção da creche, do posto de saúde, a compra das áreas de terra, asfalto em diversas ruas do bairro Bagatini, centro da cidade, interior do município. Ainda foram entregues os REURBs na comunidade de Santa Lúcia, bem como serão entregues para os bairros Nossa Senhora do Rosário, Alvorada e Alvorada. Tudo isso é fruto de um planejamento rigoroso, sério e ético. Quem administra precisa pensar não apenas no presente, mas principalmente no futuro. É legítimo que existam críticas,
mas é igualmente importante reconhecer os avanços que acontecem. Gostaria também de reforçar aqui o convite, então, para a formação dos professores, que será realizado através da Escola do Legislativo, em parceria com a APAI e a Coordenadoria Regional de Educação, com certificado de 16 horas. Então, no dia 4/8, 11/8, 18/8 e 1º/9. Será muito importante, né, um assunto que hoje está muito em alta, que seria o ECA digital e o autismo. Então, até foi compartilhado no grupo dos vereadores, né, que nos ajudem a divulgar, tem algumas vagas ainda, mas é um tema realmente muito importante. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereadora. Neste momento convido o vereador César para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, servitória dessa casa. Hoje aí um dia diferente, né, presidente? Hoje estamos recebendo aí, a casa é aberta para todo o povo. Hoje estou recebendo o Cacau aí, recebendo o Alain, filha da Leda, né? Prazer conhecer, o Galão que faz presença, os nossos servitória da casa aí, né? Nosso advogado, a Luana, enfim, todo mundo que está aí. Eu quero aqui parabenizar nós palmitenses, 2 grandes eventos que aconteceu esse final de semana, que começou no sábado, o sindicato aí, parabéns por um belo evento, e finalizou no domingo. Parabéns, bem organizado, e além de tudo, o respeito que não teve fogos. Então a gente fica feliz, porque uma sessão aqui eu comentei a respeito disso aí, que não seria legal. Eu quero aqui também falar um pouquinho a respeito do futebol do final de semana que aconteceu. A taça Amerius, né? Futebol de campo feminino. Começou a trajetória desde 2023. Vice-campeão. 2024, campeão. 2025 não teve futebol de campo, mas ficaram campeão no salão. E 2026, bicampeão. Parabéns em seu nome a capitã Andressa, como muito bem mencionado aqui, o nosso colega vereador falou, Dayan. Quero aqui parabenizar todos eles, mas em especial o Rodrigo, nessa linha de frente. Também eu quero falar um pouquinho mais uma história que está acontecendo lá em Blumenau, a gurizada no futebol de campo dos Joguinhos Abertos, que enfrentou Jaraguá de frente hoje à tarde e fomos para a final, que vamos pegar Caçador. Então mais uma história legal que está mostrando para toda a região, Palmitos sempre se destacando. E quando eu falar destacando, quero aqui aproveitar também para parabenizar os piados veteranos do 38 que jogaram na parte da manhã também pela taça Amerius e ficaram vice. Faz parte, futebol é isso. Mas falando que Palmitos sempre tá muito forte em Santa Catarina, eu quero aqui me manifestar um pouquinho. Tive um prazer de conhecer o pessoal das redes sociais, o pessoal que passou na quarta-feira que passou, foram na Lambari e fizeram uma gravação direto copiada da Lambari. O pessoal da Indavírus. Hoje eles estão disparados aqui em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, mas tem muitos seguidores. E na quinta-feira de manhã, o Gustavo, que é a linha de frente, junto com o pessoal da produção, foram na minha empresa e lá tomaram um café. E lá conversando com eles, para dizer pelo trabalho que eles fazem, que isso aí deixa muitas pessoas ansiosas. Eu gostava ali da escolinha do professor Raimundo, lá tem a escolinha do seu Lauri, e ali vai o
o Loli, o Alberto. Então a gente fica feliz que tem esses tipos de pessoas que faz as pessoas de idade, a pessoa que está doente, dar risada, se manifestar. Que bonito. E eu comentei, a história que eu faço aí não é de hoje, é uma história que eu estou fazendo há mais de 3 anos, porque quem passa da minha empresa, a Esquina do Pão, vocês vê lá que está escrito lá: se hoje você não tem dinheiro, pode tirar aqui seu pão. É uma mensagem que isso está na nossa oração de todos os dias. O pão nosso que 10 dias nos dai hoje. Então, e uma coisa que eu sempre faço, e ele pegou na sexta-feira, toda a equipe dele foi lá, fez uma gravação. Ele veio preparado, tudo, e onde que hoje a Esquina do Pão em visualização passou de 1 milhão. E além disso aí, não é que só falou da Esquina do Pão, falou o nome de Palmitos de Santa Catarina. E a gente fica feliz, o reconhecimento e o áudio que está chegando. A minha empresa, juntamente com a minha família, meus colaboradores, mas sempre levando o nome de Palmitos. Isso é muito importante. Quero aqui também falar um pouquinho a respeito de domingo. Domingo vai ter a festa na comunidade do distrito de Santa Lúcia, festa de honra do São Roque, todos no convite, principalmente nós aqui, os colegas, quem puder participar, a gente já agradece. Presidente, seria isso, devolvo a palavra. Muito bem, vereador César. Neste momento, convido o vereador Valdir para fazer uso da palavra. Senhor presidente, peço que o meu espaço radiofônico seja cedido ao vereador Dayan. Muito bem, vereador, será incluído. Neste momento, convido o vereador Delcir para fazer uso da palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades, eu peço que o meu espaço radiofônico seja cedido à vereadora Leda. Neste momento, passo a presidência ao vice-presidente para poder me pronunciar. Nesse momento, convido o vereador Elson para se pronunciar. Muito bem, presidente, gostaria que o meu tempo radiofônico gostaria de passar para você, vereador César. Muito obrigado, vereador Elson. Devolvo a presidência. Este foi o Momento Legislativo, trazendo as palavras livres dos vereadores de Palmitos.